meus alunos, como estão vocês? Aqui é o professor Igor que está falando e nós vamos fazer uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A primeira parte da aula vai ser a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Revolução Russa. Então nós vamos dividir hoje essa aula em dois, tá? Então nós vamos fazer o vídeo da Primeira Guerra Mundial e nós vamos fazer o outro vídeo da Revolução Russa, ok? Vamos lá contar um pouquinho dessa história, que foi uma história muito turbulenta. Teve um saldo gigantesco de mais de 20 milhões de mortos, 10 milhões de civis mortos, 10 milhões de soldados mortos. Foi algo extremamente destruidor. Pela primeira vez na humanidade, a gente perdeu muita gente. E as consequências foram sentidas por mais de 30, 40 anos, né? Uma das consequências foi a Segunda Guerra Mundial, uma das consequências foi a crise de 29, foi o surgimento dos regimes totalitários, tudo isso no bojo da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, que foram contemporâneas, foram com o mesmo tempo, tá? Então vamos lá contar um pouquinho dessa história, do que foi. Eu vou fazer um breve resumo para não passar de 30 minutos, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E a Revolução Russa vai ser mais uma aula de 30 minutos. Vamos lá? Bom, o nosso roteiro vai ser aqui, nós vimos aqui um soldado francês, ó, falando da Primeira Guerra Mundial, que foi da primeira, de 1914 a 1918, né? Nós vemos aqui um soldado francês na trincheira com o crânio aqui do inimigo ou do colega, eu não sei dizer. E aqui nosso querido Vladimir Ulyanov Ilyich, mais conhecido como Vladimir Lenin, tá? Que comandou a Revolução Russa de 1917. Bom, então, quais são os principais pontos que nós vamos estudar para o surgimento da Primeira Guerra Mundial? Os antecedentes históricos, o imperialismo e o colonialismo, uma balança de poder, uma balança de poder em que você não tinha uma potência dominante, né? Como a Inglaterra se deu com essa balança do poder, como a França se deu com essa balança do poder, como a Rússia se deu nessa balança do poder, como esses países se armaram através dessa paz armada e qual foi o estopim da guerra, né? Como elas chegaram, né, nessa coisa conflituosa que foi a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, quais foram os antecedentes? Olha só, aqui eu tenho uma charge explicando o colonialismo e o imperialismo, né, em que nós vemos aqui a rainha da Inglaterra, nós vemos aqui o Kaiser da Alemanha, nós vemos aqui o czar russo, nós vemos aqui a França, nós vemos aqui o Japão, todos eles querendo um pedaço da China, né? Então, um dos antecedentes foi o imperialismo, tá? O imperialismo, já no final do século XIX, ele foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, porque a disputa econômica e territorial entre essas potências criou um grande clima de animosidade, tá? E de rivalidade. Então, um queria o território do outro, um tinha mais potencialidades do que o outro. E isso foi resolvido na Conferência de Berlim. Só que ela ficou mais ou menos resolvida, né? Houveram muitos conflitos, houveram muitos problemas e um dos problemas para o surgimento da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo e o colonialismo. Tá? O segundo problema foi a balança de poder. Olha só, essa balança de poder, o Bismarck, que foi chanceler de 1871 a 1890, que promoveu a Conferência de Berlim, para que houvesse a partilha da África, para que as potências, de uma certa maneira, se equilibrassem e não houvesse risco de uma grande guerra, né? O Bismarck, ele, pelo reino da Prússia, né?
pelo Reino da Prússia não, pela Prússia já e pelo Império Alemão, que é essa bandeira, não é a bandeira de São Paulo, ela tenta fazer uma aliança defensiva baseado no realismo defensivo do Klaus von Clausewitz, um grande ideólogo político da época, tá? Militar, que falava que a guerra ela era necessária, mas ela trabalhava com a questão das potências e gerava um belicismo, um aumento do orçamento de guerra mais para sua defesa, não para o seu ataque, tá? Então ele se juntou com o Império Austro-Húngaro, que é essa bandeirinha da esquerda, que é uma parte dela bandeira da Áustria, uma parte bandeira da Hungria, e o Reino da Itália, para em 1882 criar a Tríplice Aliança. Tá? Essa Tríplice Aliança, que depois vão ser também chamada de potências centrais, né? Com a inclusão do Império Otomano, elas vão, de certa maneira, fazer uma aliança defensiva, tá? Para se proteger dos próprios riscos da invasão francesa, dos resquícios da ideia de Napoleão, tá? Da Inglaterra, que era tida como a maior potência do mundo, tá? Então eles queriam equilibrar esses poderes, tá? Nessa balança, e eles fizeram uma aliança defensiva. Essa ideia era baseada pelo Bismarck, chamada de Realpolitik, tá? Que é uma política do realismo defensivo já esquematizado por Klaus von Clausewitz. Tá? Só que essa Realpolitik não abrangia. Em 1888, quando sobe ao poder o Kaiser Guilherme II, o Guilherme II ele já pensava na ideia de colônias. Tá? Ele já queria uma parte das colônias na África, na Ásia, na Oceania, e ele vai demitir o Bismarck, tá? E o Bismarck vai ser demitido, e o nosso queridíssimo aqui, ó, com esse lindo bigode, né, com esse lindo, com, com esse lindo bigode aqui, né, o Guilherme II, o Guilherme II, lá, nosso querido amigo Guilherme II, com a sua Weltpolitik, ou seja, a política da guerra, né? Ele vai primeiro com Léo von Caprivi, de 1890 a 1892, que depois é demitido. Depois com o príncipe de Hohenlohe, de 1892 a 1900, que também é demitido. E depois com Bernard Bülow, de 1900 a 1909, eles vão aquecer a questão bélica, a questão do colonialismo para o Estado alemão, para que eles busquem melhores condições territoriais, econômicas, e a corrida armamentista dentro da ideia do Guilherme II, ela aumenta demais, tá? Então a Alemanha ela começa de certa maneira a ficar extremamente perigosa no centro das ações políticas europeias, tá? E mundiais. Tá? Nisso a Inglaterra ela começa a se assustar e ela junta com a França, tá? Em 1904, ela une suas potências criando a Entente Cordiale, tá? Em 1907, com a Rússia, ela cria a Tríplice Entente. Então ela acaba os jogos de poder fazendo uma balança, tá? Das potências centrais. Então você não tinha uma potência específica muito melhor do que a outra. Você tinha ali a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo, formando a Tríplice Entente em 1907, tá? Até o fim da guerra, 1918, né, antecipando, vai mudar muito esse teatro da guerra, tá? Então, um dos principais pontos, outro ponto
das causas da guerra é o expansionismo russo, tá? As duas guerras dos Balcãs e o pan-eslavismo. O que era o pan-eslavismo? O pan-eslavismo era uma corrente eugenista que utilizava as cores branca, azul e vermelha, e através da mãe Rússia, né, por isso aí a bandeira da Rússia, se utilizava da ideia de que os eslavos eram todos irmãos e eles deveriam se unir nos seus países e expulsar os outros que não eram eslavos, tá? Então, a Rússia, a mãe Rússia, né? A Matrioshka, através do reino da Sérvia, tá? Isso em 1913, tá? Vai incentivar, por seus interesses políticos, a Sérvia a conquistar territórios do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, tá? Dentre eles, por exemplo, a Croácia, a Bósnia, que eram partes do Império Austro-Húngaro, ou a Macedônia, a Albânia, que por algum tempo foi cobiçado, e aí foi criado o Reino da Albânia para que se mantivessem, de alguma maneira, neutralizadas a questão nos Balcãs, tá? Então vamos lá, com apoio das outras potências, com apoio da França, com apoio da Inglaterra, então vamos lá. Esse era o mapa do Império Austro-Húngaro, tá? Da Sérvia. Aqui esse era o Império Otomano, tá? Tinha a Grécia aqui, a Bulgária, a Romênia, tá? Uma parte da Trácia, tá? Aqui ó, uma parte do Império Austro-Húngaro, tá? Onde tinha Sarajevo, o Reino de Montenegro. Então a Sérvia era só esse pedacinho em 1908, na região dos Balcãs. Então a Primeira Guerra dos Balcãs, ela reposiciona os países nessa região, tá? Então os combatentes, tá? Foram a Liga Balcânica, que era a Bulgária, a Grécia, a Montenegro e a Sérvia, contra o Império Otomano. Então eles queriam. Essa parte aqui foi a parte que foi disputada, tá? Então qual foi o desfecho? O desfecho foi a independência da Albânia, a criação de um reino aqui, e a Bulgária toma posse da Trácia, que é esse pedacinho aqui, ó, tá? Que era do Império Austro-Húngaro, tá? E teve uma segunda Guerra dos Balcãs. Olha só, a guerra termina em maio, a primeira. A segunda guerra, o Tratado de Londres, ele define a independência da Albânia e a Bulgária toma posse da Trácia. Na Segunda Guerra dos Balcãs, de junho a agosto de 1913, a Bulgária não estava satisfeita com o que ela tinha conquistado, então ela faz uma guerra contra os ex-aliados da Liga Balcânica, da Grécia, Montenegro e da Sérvia, mais o Império Otomano. O Império Otomano se une para a derrota da Bulgária e a Romênia também, tá? O que aconteceu? A guerra teve ganhos territoriais, a Grécia, se você comparar o mapa, ela surge aqui, ó. A Sérvia consegue essa saída para o mar, tá? Ela domina pedaços do Império Austro-Húngaro, tá? A Rússia consegue uma saída aqui para o Mar Negro que ela não tinha. A Romênia toma posse de novo da Trácia. A Bulgária tem uma diminuição do seu território, tá? E a Turquia consegue avançar. Os territórios que ela já tinha perdido, ela mantém o controle do Estreito de Bósforo, que é aqui, né? Um acesso ao Mar Negro, tá? E as posições são dadas ali pelos países em 1914, tá? E esse foi um dos pontos principais para o estopim da guerra, que foi o atentado, né, de acordo com esse mapa que tem, o atentado de Sarajevo do dia 28 de junho de 1914, em que o Gavrilo Príncipe, esse mocinho bonito aí, jovem, 23 anos, tá? Ele assassina o arquiduque Francisco Ferdinando, tá, do Império Austro-Húngaro, na cidade de Sarajevo, hoje atual Bósnia, e era Bósnia também naquela época, tá? Esse lindo bigode aí do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro,
tá? E o Gavrilo Príncipe, através desse atentado, ele dá um tiro, mata ele, a esposa dele, a Sofia, né? A princesa Sofia. O Império Austro-Húngaro acha que isso foi uma provocação, foi ajudado pelo próprio reino da Sérvia, tá? Para a criação da Grande Sérvia, que era também essa pegar um pedaço daqui de Sarajevo, tá? E da Croácia também, tá? E fazer esse território grande aqui, que são territórios considerados eslavos. E eles queriam que o Império, que eles entendiam que o Império Austro-Húngaro foi lá e atacou a própria. A Sérvia atacou o próprio Império Austro-Húngaro. Nisso, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, que tinha o apoio da mãe Rússia, e a guerra é declarada pouco tempo depois, tá? Em 28 de julho de 1914. E a guerra vai durar até 11 de novembro de 1918. Tá? Na primeira fase da guerra, de agosto a novembro de 1914, tá? Basicamente foi chamada guerra de movimento, em que as tropas se movimentam, tá? E a ideia principal foi o plano Schlieffen, em que eles tentavam invadir por dois flancos, aqui pela Bélgica e pelo centro da França, tá? A Alemanha tentaria invadir por esses dois flancos. Só que o plano Schlieffen falhou. Tá? A Bélgica resistiu nessa parte norte aqui, e a Inglaterra ajudou a França no flanco sul. Então demorou mais do que eles esperavam. O que aconteceu? A segunda fase da guerra é a fase mais sangrenta. Aqui a gente vê uma foto de soldados ingleses lá na trincheira de Marne, em 1916, tá? Que foi a Guerra das Trincheiras. A Guerra das Trincheiras, 640 quilômetros, toda essa linha aqui, da Suíça até o Mar do Norte, tá? Cheia de trincheiras ali. Tinha uma parte entre as trincheiras norte da Alemanha e dos outros aliados, em que era chamada Terra de Ninguém. Tá? Um ficava tirando por outro. E, para vocês terem ideia, por exemplo, em 1915, os franceses conseguiram avançar 5 quilômetros, tá? Com a perda de 1 milhão de vidas. É muita vida para se andar muito pouco. Tá? Outros acontecimentos que aconteceram na guerra, tá? Foi o avanço alemão na frente oriental. Ele estava indo bem na frente oriental, tá? Mas ele estava sendo derrotado na Ásia e Pacífico pelo Japão, tendo seus territórios conquistados, tá? Na África, a França e a Inglaterra começava também a conquistar os territórios alemães, Camarões, Togo, Tanzânia, tá? Namíbia, tá? Tiveram também batalhas entre a Entente, os turcos otomanos e alemães no Egito, tá? Na construção do canal, na proteção do canal de Suez, tá? No Oriente Médio, que tinha muito interesse ali na região da Mesopotâmia, tá? E o Japão também aproveita e invade a China. Se vocês assistirem aquele filme O Último Imperador, vocês vão entender um pouco dessa história da possessão japonesa em Manchukuo, tá? Há uma reviravolta na guerra, a Itália sai da Tríplice Aliança e entra para o lado da Tríplice Entente. O Império Otomano e a Bulgária entram para o lado da Tríplice Aliança, tá? Japão, Romênia e a Grécia entram para o lado da Entente. Então a guerra já tomou proporções em todos os continentes, tá? Tem uma terceira fase da guerra, tá? Só que antes da terceira fase nós vamos entender as novas tecnologias, tá? Que trabalharam a favor da morte e destruição no teatro da guerra. A primeira invenção que evoluiu, não foi a primeira vez que foi usada como instrumento de guerra, tá? Foi usada já na unificação italiana e na tomada da Líbia, porém o avião se tornou algo extremamente importante, tanto no reconhecimento de locais, quanto na questão dos bombardeios e dos caças
na Primeira Guerra Mundial, tá? Aqui a gente vê um piloto jogando a bomba. Você jogava as bombas com as mãos assim, tá? De um avião alemão, tá? Que nós vemos um avião inglês, tá? Outra tecnologia foi os encouraçados. Eles começaram a surgir os dreadnoughts, né? Que eram super fortalezas com os maiores canhões da guerra, eram dos encouraçados, tá? Eles tinham capacidade gigantesca de destruição pelo mar. O tanque de guerra, aqui nós vemos tanques Mark I, já festejando a vitória inglesa em 1918, mas olha, os tanques de guerra foram invenções utilizadas na Primeira Guerra Mundial, tá? O lança-chamas, para destruir tudo que tinha dentro da trincheira, quem chegasse lá, ó, aqui é um soldado alemão atirando chama na trincheira. A metralhadora, a primeira vez que foi usada foi na Primeira Guerra Mundial, tá? Aqui nós vemos, infelizmente, o efeito do gás mostarda. Pode ver aqui que o soldado ele fica todo queimado, tá? O gás tóxico era jogado dentro das trincheiras para destruir mesmo, matar, cegar, queimar os combatentes, tá? E o submarino, tá? Que aí o submarino alemão torpedeando, soltando torpedos, tá? A guerra submarina foi a primeira vez que ela aparece em âmbito planetário. Foi na Primeira Guerra Mundial, tá? Que destruindo um navio inglês. Em 1917 muda tudo. Os Estados Unidos entram para a guerra, a Rússia sai e vai se caminhando para o final da guerra. E o Brasil? A gente participou da guerra? Olha lá, ó. I am telling you. Eu estou te convocando, tá? No dia 28 de junho, eu espero que você se aliste no exército de guerra para para ajudar no nosso exército na luta, tá? Então o tio Sam tá lá chamando o pessoal, tá? Tinha muito desses cartazes de convocação. A Rússia, em 1917, sai por conta da Revolução Russa, tá? Causada pelo Partido Bolchevique, em 1917. Primeiro em 1900 em fevereiro, tá? Que os mencheviques tomam o poder. Depois, em novembro, com o partido bolchevique tomando o poder. E aí está escrito assim: mulheres, peguem os rifles e lutem, tá? Já com a mulher protagonista na Revolução Russa de 1917. E a Rússia sai, tá? A Rússia saindo, a Alemanha ela utiliza todo o seu potencial para o combate na frente ocidental, lá junto às fronteiras da França. Tá? E o Brasil? Olha só, o Brasil ele ajudou na Cruz Vermelha, tá? Junto com a tropa americana. Ele declara guerra em 1917. Em 1918, ele envia alguns aviadores, envia uma equipe de soldados, de médicos, tá? Através da Cruz Vermelha, ajudando a Cruz Vermelha. E ele envia também um encoraçado para fazer a patrulha, tá? Do Oceano Atlântico na costa africana. Só que quando eles chegam em Dakar, a guerra já tinha acabado. Tá? Então a participação brasileira foi muito pequena. Tá? Olha lá, é o jornal, a Gazeta de Notícias, dizendo que nós entramos em guerra. Tá? Aqui só uma recordação. E qual foi o papel da mulher? O papel da mulher durante a Primeira Guerra Mundial, ela foi fundamental no esforço da guerra, tanto no suprimento de tropas, tá? Quanto na questão do desenvolvimento econômico local. A gente vê aqui, por exemplo, uma mulher americana, tá? Trabalhando na fábrica, ajudando a indústria dos Estados Unidos a não se perder. Então, na época, a mulher era vista como romântica demais, como idílica, e ela não ia ter força para trabalhar, tá? Só que as mulheres arregaçam as mangas, elas vão sustentar os países envolvidos no esforço de guerra, tá? Elas vão para frente de batalha para ajudar a recuperar os soldados, a trabalhar nos hospitais de campanha, tá?
Só que, infelizmente, até hoje, em muitas profissões, a mulher é vista como frágil e que certas profissões não são para elas. E você aí? Você concorda com isso? Tá? O fim da Primeira Guerra Mundial ele acabou se dando em 11 de novembro de 1918, tá? Com o governo alemão e os aliados assinando o armistício de Compiègne. Então, esse armistício ele foi assinado, não houve uma rendição, foi dado um cessar-fogo. Isso depois vai gerar muita polêmica ao longo desses 20 anos até o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Vários tratados de paz entre os vencedores e os perdedores da guerra foram assinados. O Tratado de Saint-Germain, que dissolvia o Império Austro-Húngaro, agora em vários países. O Tratado de Sèvres, que dissolvia o Império Otomano também em vários países. Arábia Saudita, Iraque, Jordânia, tá? E o principal tratado de paz foi o Tratado de Versalhes. França e Inglaterra foram muito além do que o Woodrow Wilson. Tá? Ele cria os 14 pontos, entre eles o fim da diplomacia secreta, a autodeterminação dos povos, tá? Em que ele vai... Essas ideias do Wilson vão criar a Sociedade das Nações, que fazia parte do Tratado de Versalhes também, tá? Só que a Alemanha ela teve um imenso prejuízo. As principais sanções foi devolver a região da Alsácia e a Lorena, que era uma forte suprimento de carvão, tá? Ceder aos vencedores as suas colônias ultramarinas, elas perderam Nauru, Samoa, perderam a Tanzânia, perderam Togo, perderam Camarões, tá? Ceder à França a administração das bacias de carvão do Rio Ser, que isso depois vai levar a um grande problema de inflação no Império Alemão. Tá? Ceder acesso da Polônia ao Mar Báltico através do chamado Corredor Polonês, tá? Na cidade neutra de Danzig, tá? Que era uma cidade protegida. A proibição da aviação militar, está escrito errado aí, mas é aviação militar, de canhões pesados e submarinos e a pagar uma indenização para os vencedores de 33 bilhões de dólares. Olha aqui, esta aqui é a capa do Tratado de Paz entre os aliados e a Alemanha, tá? E aqui ficou mais ou menos o que foi um pouco a Liga das Nações. Esses territórios em laranja eram os territórios que a Tríplice Aliança detinha em termos de colônia. Por exemplo, o Império Otomano perdeu essa parte aqui, ó, da Palestina, da Síria, tá? Do Iraque, que tinha muito petróleo, Nauru, Nova Guiné, isso daqui era território alemão, tá? Essa parte da Oceania, esses territórios em laranja na África. E aqui os membros que formaram a Liga das Nações, tá? Que foi uma precursora da ONU, tá? Só que não tinha o principal, os Estados Unidos, para restabelecer a paz. Nós vamos estudar elas já na questão quando a gente for falar da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas é importante ter a ideia de que ela era o tigre sem dentes, porque não tinha os Estados Unidos para participar. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E vamos para a segunda parte da aula, que vai ser a Revolução Russa. Um abraço a todos, estudem e sejam felizes. Fiquem em casa e vamos estudar e aprender sempre com a história. Um abraço.